Fala trader, Carlos Liprandi aqui, CNPT, e agora vamos continuar essa trajetória nossa pelo mercado financeiro e vamos falar de linha de tendência. Eu já falei em vídeos anteriores, né, que tendência no mercado financeiro se refere à direção dominante em qual os preços de um ativo estão se movendo ao longo do tempo, tá? Agora nós vamos conversar um pouco mais a fundo sobre os tipos de linhas de tendência. A gente tem a linha de tendência de alta, né, que é uma reta traçada de baixo para cima, unindo no mínimo dois fundos ascendentes. Vamos verificar isso aqui no gráfico? Eu coloquei um tempo gráfico aqui no Winfoot para tentar trazer para a gente aqui mais próximo como traçar essa linha. Lembrando, né, na linha de tendência de alta, a gente sempre une de baixo para cima, no mínimo dois fundos ascendentes. Aqui eu vou marcar um círculozinho nos fundos. Olha um círculo aqui, um fundo, outro círculo aqui, outro fundo. Então a gente já tem dois fundos ascendentes. O que é ascendentes? É um fundo menos fundo que o anterior. Então esse fundo aqui é menos fundo que esse, logo ele é ascendente comparado com o outro. Vamos unir então debaixo dele uma linha reta. Pronto. Marquei aqui a minha linha de tendência de alta. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Já a linha de tendência de baixa é uma reta traçada de cima para baixo, unindo no mínimo dois topos descendentes, tá? Vamos para o gráfico, eu vou marcar para vocês verem, vocês vão entender. Peguei aqui no gráfico também do Winfoot para a gente ver uma tendência estava em queda e consegui enxergar esses dois topos descendentes. E vou marcar eles para vocês enxergarem também aqui agora, com um círculo. Primeiro topo pode ser este. E o segundo topo pode ser este aqui. Beleza, temos dois topos aqui. Agora eu vou traçar a linha dessa linha de tendência de baixa, pegando o primeiro e o segundo topo. Nem sempre, pessoal, vai ficar perfeito. O importante é você entender onde tem um topo e onde tem um fundo, beleza? O que a gente tem que se concentrar é saber que a confirmação se dá dessas linhas no terceiro toque. Os pontos de referência usados não devem ser muito próximos um do outro também. Então, certifique-se usando dois movimentos de preço distinto. Não pode ser muito próximo esses pontos, tanto do fundo quanto o topo não pode ser muito próximo. A linha de tendência também não deve ser muito íngreme. Não pode ser muito forte para cima nem muito forte para baixo, porque indica uma situação de desenvolvimento de tendência em ritmo muito acelerado, que normalmente não é sustentável quando isso acontece, beleza? Às vezes, a linha de tendência precisa ser retraçada uma ou duas vezes para ajustar o preço desse ativo. Quanto maior o número de toques, mais forte é a linha de tendência e mais significativo se tornará o rompimento dessa linha, beleza? Vou passar alguns detalhes para vocês. Tem o rompimento da linha de tendência e tem algumas métricas que você pode utilizar. Por exemplo, um rompimento de uma linha de tendência de alta não significa necessariamente o início de uma tendência de baixa. O mercado pode começar a trabalhar dentro da distribuição, acumulação ali naquele preço, entendeu? A perda de uma linha de tendência indica apenas o encerramento da tendência atual que a gente estava verificando. A quebra da linha de tendência de alta, por exemplo, deve ser confirmada com um fechamento abaixo dela para a gente conseguir enxergar que deu certo. Eu trouxe aqui um exemplo. Tem também na análise técnica a regra dos 3%, que é o seguinte: é um filtro de preço. Quando o preço de uma ação intercepta a linha de tendência e atinge um nível de variação para além da cotação de corte, é um sinal que haverá uma mudança na tendência. Essa faixa de 3% é uma margem de confirmação. Veja bem, você traçou uma linha de tendência de alta, correto? Com os fundos. Foi nos fundos. Um desses fundos trabalhou e rompeu essa linha para baixo. Se esse preço romper 3% desse valor, pode ser uma confirmação de quebra de tendência, ou até uma
virada de tendência, beleza? Outro filtro que a gente utiliza muito na regra da análise técnica é os 2 dias, a regra dos 2 dias, que é um filtro no tempo. Vamos supor na mesma situação anterior, o preço não tenha variado mais de 3% do preço de corte e permaneça por 2 ou mais dias naquela faixa trabalhando ou abaixo ou acima daquele preço ali que a gente considerou como suporte. Logo, ali naquele preço trabalhou abaixo ou acima de 2 dias, significa uma mudança de tendência, beleza? Foi isso, gente, um vídeo mais didático para conhecimento para quem não conhece do básico, até um pouco avançado para quem não conhecia essas regras dos 3% ou regras dos 2 dias, para análise técnica, tudo bem? De linhas de tendência. Tomara que vocês tenham gostado, curtam, compartilham esse vídeo, segue a gente aqui no canal, dê seu like e valeu!